Durante um bom tempo na minha vida cristã, depois que eu conheci a Cristo, During a good time in my Christian life after I met Christ, e eu não tenho vergonha de falar isso para você, porque isso mostra que nós crescemos na fé. and I'm not ashamed to share this with you because that means that we grew in our faith. Sempre que minha vida estava num momento muito bom, But every time my life was doing great, eu sempre falava: I would always say, vamos aproveitar e preparar porque o momento ruim vem. oh, let's enjoy and get ready because the bad season is coming. Tô falando, eu falava I'm isso. telling you, I used to say Eu that. falava isso. I Eu falava, did. eu tô num momento de montanha, de monte. I'm like, I am on a mountain Esse now, momento tá me preparando para o vale. but this moment is preparing me for the valley. Deixa eu te falar uma coisa. É inevitável nós termos momentos de vale na nossa vida. Let me tell you, Isso é valley verdade. moments are inevitable in our lives. Mas viver esperando por isso é terrível. But to live your life expecting these moments, terrível. it's terrible. Até o dia em que eu fui marcado pelo Senhor. To the day that I was marked by the Lord. E eu aprendi que Deus é o meu pai. And I learned that God is my Father. Só que ele não é um pai no padrão do meu pai natural, o senhor Napoleão. But He's not a father as my standard and natural father, Mr. Napoleon. Meu pai foi um pai muito bom. My father É is um pai a good muito bom. father. Um homem muito trabalhador. Hardworking Eu man. nunca vi alguém tão trabalhador igual meu pai. Never seen such a hardworking man. É um homem muito sério com seus negócios, com a sua vida. Very serious about his businesses, his life. Caráter ilibado, uma pessoa que, assim, nunca ouvi ninguém cobrar do meu pai, falar alguma coisa do meu pai. Nunca na minha vida. Strong character, good character. Never seen anyone talking bad about my Um father. homem muito firme. Very firm person. Firme. Firm. Ele não era de muitos carinhos, ele não era, quando eu falo crescendo, né? Meu pai está vivo, graças a Deus. Ele nunca foi um homem de muitos carinhos conosco. He was never a touchy person with us, the children. Mas ele nos ensinou caráter. But he taught us character. E eu tinha uma visão de Deus dessa maneira. And I had a vision of God this way. Deus é puro, God is pure. Deus é justo. God is righteous. Deus é bom, God is good. mas Deus não é tão carinhoso. But God is not really that guy that Até o dia que o Espírito Caring. Santo me revelou o Abba. to the day that the Holy Spirit revealed to me Abba, O papaizinho. Daddy. Meu pai se transformou quando os netos nasceram. My father, he turned into another person when the grandkids came. Você pode ter certeza, ele virou outro. Oh, he is another man. Tanto é que a casa dele é cheia de gente o tempo inteiro. The house is filled with people all the time. Então, um dia, Deus se revelou para mim como papaizinho. But one day God revealed himself to me as my daddy. Sabe, Jesus era um rabino. Jesus was a rabbi. Jesus vestia uma roupa de rabino. He would dress as a rabbi. E em Israel, você era respeitado, nessa figura de rabino, você era muito respeitado. And in Israel, if you're a rabbi, you have respect. Mas Jesus, quando ele ia orar, But when he would pray, ele não começava falando Deus mais alto do mais alto céu. he wouldn't begin the prayer by saying, "Oh, mighty, heavenly, Deus God, Todo-Poderoso, oh, Criador. powerful Creator." Ele não começava as orações como os rabinos começavam. He wouldn't begin his prayers as the rabbis. Ele começava de uma maneira que foi, inclusive, uma das razões pelas quais eles o crucificaram, acusaram ele de herege. He would begin, and that was especially the reason why they crucified him. É uma das questões que levantaram chamando ele de herege e levando ele à crucificação, naturalmente falando, foi isso. One of the reasons why they would call him a heretic is because of Porque that quando ele ia reason. começar as suas orações, Because he would begin his prayer. ele começava falando assim: He would say, Abba, Abba, Abba. Abba. Abba é papaizinho. Abba is daddy. Um rabino começar uma oração falando papaizinho, For a rabbi to begin his prayer saying daddy,
Ele chocava todos os religiosos He daquela would época. shock all religious people. E at foi that isso que time. aconteceu. That's what happened. Mas Jesus veio revelar o novo nome de Deus. But Jesus came to reveal the new name of God. Ele é Pai. He is a father. Mas não só Pai. But not only a father. Ele é o He papaizinho. is our daddy. Então, na oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, So in I also read the name, da Lord's Prayer, the Lord's Prayer, ele começa falando Pai Nosso. he begins by saying our Father, Ele fala nosso Abba. our Abba. Se você orar no original, ele fala nosso Abba, In the nosso original, papaizinho. Our Abba, our daddy, Nosso papaizinho. our daddy. Se você é filho de Deus, Deus é o seu If papaizinho. you're a child of God, he is your daddy. Ele é o Deus que se preocupa com cada detalhe da sua He's the vida. God that takes care of every single detail of your Ele é o life. Deus que cuida de cada detalhe da He's the sua God vida. that takes care of every single Eu fico detail. muito feliz de ouvir testemunhos I rejoice de cura, testemunhos de hear provisão, testimonies começo do Copérnico. of healing, provision, as Copernicus just E eu said. tenho visto ao meu redor, no decorrer desses anos, And I'm seeing all around me throughout the years. tantos de vocês crescendo em muito favor de Deus. So many of you are growing in such a favor Muito of God. favor de Deus. Favor of God. E na Bíblia, And in the tem Bible, uma palavra que Jesus falou várias vezes. there's a word that Jesus says many times. Essa palavra é paz. Peace. E Jesus, porque ele falava em hebraico, And Jesus, because he would speak in Hebrew, in mesmo Hebrew language. mesmo que os escritores do Novo Testamento escreveram em grego e aramaico, ele falava em hebraico. The first writers wrote in Greek and Aramaic, but Jesus would speak in Hebrew. Ele falava, então, So he would speak em hebraico. in Hebrew. E por muitos momentos ele falou, haja paz, And many times he said, let there be peace. vá em paz. Go in peace. E todas as vezes que ele falou essa palavra paz, ele falava a palavra shalom. And every time he would mention peace, he was talking about the word shalom. No Velho Testamento você vai ver que um dos nomes de Deus é Jeová Shalom. In the Old Testament, you see one of the names for God is Jehovah Shalom. O Senhor é a nossa The paz. Lord is our peace. Fala, o Senhor é a Say, minha the Lord paz. is my peace. Então, se você começar a ler a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, So if you begin to read the word of God, the gospel of the Lord, você vai ver que Ele deixou uma herança para os seus filhos. you will see that he left us an inheritance. A Bíblia diz que todos aqueles que têm Cristo como Senhor da sua The vida Bible says, for all those that have Christ as the Lord of their lives, são herdeiros de Deus they are heirs of e God, co-herdeiros com Cristo. co-heirs with Christ. Significa que tudo que Deus tem, That means everything God nós has, somos herdeiros. we are heirs of. Amém. Amen. Herdeiros de Deus, Heirs of God. co-herdeiros com Cristo, Co-heirs porque with Christ. Cristo é o nosso irmão mais velho. Because Christ is our oldest brother. Amém. Cristo é Senhor da nossa vida. Christ is the Lord of our life. Mas quando ele se tornou Senhor da sua vida, But when he became the Lord of your a Bíblia life, diz que ele se tornou o primogênito da sua the família. Bible says he became the first one of the O whole primeiro family. que nasceu. The firstborn. E tal como ele é, nós somos nesse mundo. And as he is, we are in this world. Então é o seguinte, você está passando alguma briga na sua vida, alguma luta? So you're going through a battle in your life, Chama seu irmão mais velho. call your oldest brother. Você está passando alguma luta? Clama para o seu irmão mais velho, que ele venha ao seu You're favor. going through a difficult time, call your oldest brother. He comes. Se in o your inimigo favor. está te afrontando, chama seu irmão mais velho. If the enemy is affronting you, call your oldest brother. Sabe por quê? O nome do seu irmão mais velho You know, because the name of your oldest é o brother nome que está acima de todo is nome. the name above every other name. E a palavra dele diz que ao nome dele todo joelho vai se prostrar um And the dia. Bible says every knee will bow E one toda day língua to this vai name. confessar que ele é Senhor. Every tongue will confess he's Lord. No nome dele. In his Você name. pode orar que o Pai ouve. You can pray and the Father hears you. Sabe, não aceite dúvidas. Do not accept doubts. Não aceite dúvidas. Quando você orar, ore com a certeza que Deus está te ouvindo. When you pray, pray knowing that God hears you. Eu tenho uma decisão importante para fazer essa semana. I have a very important decision to make during this Nessa week área comercial, né, do meu business. in my business area. E eu fiz uma oração aqui agora mesmo para And Deus. I prayed something a while ago right here. Deus, God, eu estou indo para fazer isso, I'm going to do this.
Mas se o Senhor tem algo melhor para mim, eu não But if quero. you have something better, Lord, I don't want it. Mas o Senhor sabe que eu preciso de want uma this. resposta essa semana. But you know I need an answer during this O Senhor week. sabe que eu só tenho até o final de semana. You know I only have till the weekend. Então eu quero, se o Senhor não tem esse para mim, eu quero ser So surpreendido essa if you semana. don't have this one here for me, you let me know Eu tenho uma deadline, during the Senhor. week because I have a deadline. Sabe, eu orei isso, eu estou em paz. I prayed. Agora I mesmo eu have fiz peace. essa oração aqui, ó. Just now I did it. Sabe, eu tenho paz. I have peace. Então eu gostaria de falar para você 3 características So I'm going to give you 3 characteristics da paz, of peace. do shalom de of the Deus. shalom of God. Quantas How características? many? 3. Pra você não ficar desesperado e nem ficar contando os minutos. So you're not desperate counting Então the a primeira minutes. delas eu gostaria de compartilhar com você sobre o poder do shalom. The first one, the power of shalom. Em João 14, John 14, no versículo 27, verse 27. nós vamos ler para entrar em contexto a partir do 25. Perdão, John 25. 14, Desculpa. 20. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. These things I have spoken to you while being present with you. Então, Jesus está aqui falando. Eu estou falando com você aqui, enquanto eu estou aqui. I'm talking to you as I am here. I'm still here. Olha só o 26. 26. Mas o Consolador, But the helper, o Espírito Santo, the Holy Spirit, a quem o Pai enviará em meu nome, whom the Father will send in my name, esse vos ensinará todas as coisas he will teach you all e things vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. and bring to your remembrance all things that I said to you. Jesus está aqui falando. Jesus is Eu saying, estou aqui hoje, I'm here today. mas eu vou voltar para o Pai um dia. I'm going to go back to the Father. Mas fica tranquilo, But porque relax. quando eu voltar para o Pai, Because when I go back, o Espírito Santo vem. the Holy Spirit Ele vai will estar come. dentro de você. And he will be inside Ele vai of you. estar com você. He will be with E ele you. vai te lembrar de tudo que eu te He falei. will remind you all the things that I told E agora olha só o que ele fala. you. And now, look what he says. Deixo-vos a paz. Peace I leave with A you. minha paz vos dou. My peace I give to you. Não te dou como o mundo dá. Not as the world gives. Não vos la dou como o mundo dá. I don't give it as the world gives. Não se turbe o vosso coração, Let not your heart nem be se troubled. atemorize. Neither let it be afraid. Aleluia. Fala glória a Glory to Deus. God. Olha o que ele está falando What aqui. he's saying to us. Olha, eu estou indo para o Pai. I'm going back Mas eu to vou the deixar o Father. Espírito Santo com você. I'll leave the Holy Spirit with you. E eu deixo a minha paz com você. Give you my Eu te dou o meu peace. shalom. Give you my shalom. O meu shalom eu te dou. My shalom I give Deixa to eu te you. fazer uma pergunta. Let me ask you. Jesus, Jesus, faltou algo para ele? he have any lack? Faltou alguma coisa para Jesus? Did he lack anything? Não, eu não estou falando só de coisas financeiras. Not only talking about financial things. Jesus tinha a provisão completa He de had Deus. complete provision. Jesus tinha paz. He had peace. Essa palavra paz, This shalom, word, shalom, significa o seguinte. means, Deixa eu ler para você. let me read to you. Olha o que significa no original. The original, Bem-estar, well-being, saúde, health, prosperidade, prosperity, paz. peace. Um estado imperturbável. A state that is unshakable. Bem-estar que não se abala. Well-being that cannot be Você shaken. está ouvindo o que o Senhor Can falou? you hear what he said? Jesus está falando, eu deixo a minha paz, o He meu said, shalom para você. I give you my peace, Eu my te deixo o shalom. meu shalom. I give you my Eu te shalom. deixo o meu estado imperturbável. I leave my unshakable Eu te deixo a minha well-being saúde. to you, my health, Eu te deixo tranquilidade. my Eu te tranquility, deixo prosperidade. my prosperity. Shalom. 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 Jesus é Jeová Shalom. Jesus is Jehovah Shalom. O Senhor é a minha The Lord paz. is my peace. O Senhor é a minha The paz. Lord is my peace. Eu li esses dias I've read these days. que do mesmo lado do cérebro, The same side of your brain, ansiedade there's anxiety e gratidão são produzidas. and gratitude being produced. Ansiedade e gratidão vêm do Anxiety- mesmo lado do cérebro. And gratitude are on the same side of your brain.
Isso significa That que means se você está ansioso, você não tem gratidão. that if you are anxious, you don't have gratitude. Isso é a ciência. That's science. Mas significa também, But it also means se você está grato, você não tem ansiedade. if you're grateful, you have no anxiety. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em You know what the word Filipenses? says in Philippians? Filipenses 4. Philippians 4. Filipenses 4, versículo 6. Verse 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Be anxious for nothing, Em tudo, porém. but in everything. Em o quê? In what? Fala tudo. Everything. Em tudo, porém, But in everything. sejam conhecidas diante de Deus By prayer and supplication, as vossas orações, as vossas petições pela oração, with thanksgiving, let your requests be made known pela súplica, to God. com ações de graças. Thanksgiving. Opa! Hey, Não ande ansioso, be anxious for mas nothing. ore com ações de graças. Prayer with thanksgiving. Você está vendo? You see? A ciência só está acompanhando, tentando alcançar a Bíblia. Science is only trying to catch up to Diga the glória a Bible. Deus. Say, praise God. Diga aleluia. Não se preocupe com quem está perto de você, não. Diga glória a Deus bem alto aí. Don't bother with who's next to you. Just say, praise God. Aleluia, sim. Então olha só. So listen. Paz. Peace. Paz. Peace. Essa palavra é muito rica em significado. This word is so rich in meaning. Não significa só paz de espírito. It's not only Significa peace in uma your paz em spirit. todas as áreas da sua vida. Peace in every single area of your life. Sabe, em alguns momentos da minha vida, Some moments in my life, que eu nem sabia o que orar. I didn't even know how to pray. Eu falei para Deus, Deus, eu vou orar no Espírito. I told God I'm going to pray in the Spirit Porque eu não sei o que orar. because I don't know what to pray. Como diz o pastor Luiz, momentos que eu estava com muita raiva. You know, in moments that, like Pastor Aloysio says, I was very angry. Que eu queria pegar e esfregar a cara do sujeito no chapisco. I wanted to rub someone's face, you know, on the floor. Eu parava e falava, eu não posso fazer isso. And I would say, I can't do that. Eu vou orar. I'm going to pray. Mas não vou orar por juízo. I'm going to pray for, I'm not Eu going to não pray vou orar for por fogo. judgment or for fire. Eu vou orar em I'm going línguas. to pray in tongues. Porque eu preciso é do Senhor, I Espírito need Santo the de Deus me Lord. guiando. Holy Spirit guide E aí me. eu orava em línguas. And then I would pray in tongues. E eu não tenho a mínima noção do que eu estava orando. Você sabe, é isso que a Bíblia promete. And you know, I had no idea what I was praying because the Bible A Bíblia says promete que quando você ora em línguas, seu espírito ora de fato, mas sua mente fica the infrutífera. Bible says your spirit is praying indeed. Mas but eu te your mind garanto is uma fruitful. coisa. But I Não teve um guarantee, momento not even for a moment, que eu passei por isso, I went through this que eu não era tomado de paz. and I was not taken by a lot of Paz. peace. Muitas vezes não, todas as vezes quando eu terminar de orar, o problema ainda estava lá. And many times I would stop praying and the problem was still there. Mas eu tinha paz. But I had peace. Eu tinha paz. I had peace. O dia que eu recebi a mensagem, em 28 de setembro de 1998, que eu não podia ter filhos. The day I received the news that I could not have children in 28 of O September médico me of ligou de 98. manhã e me deu essa So the notícia. doctor gave me the news in the morning. Ela estava dormindo ainda. She was still sleeping. Eu contei a ela só 2 dias depois, I told her 2 days later porque eu precisava processar em because I needed Deus. to process this in God. E quando eu fui cheio da paz, When I was filled with His peace, eu falei para ela, tem algo para te contar. I told her I have something to tell you. O médico ligou e falou isso, isso e isso. The doctor called and he said this and that. Mas era o meu aniversário. But it was my birthday. E eu pedi para o meu pai filho. And I asked my father for a child. E meu pai vai dar filho. And my father will give me a child. Tá aqui. There. 21 anos. 21 years later. 21 anos. Demoraram quase 6 anos, é isso? Almost 6 years, yes. We prayed for Mas that. nós tínhamos paz. But we had peace. Nós tínhamos paz. We had peace. Sabe, é muito importante. A paz, o poder do shalom que guarda a sua vida. It's very important to know the power of shalom that Então, quando keeps your Jesus life falou, safe. a minha paz eu te So dou, when Jesus said, I give you my peace, a minha paz eu te dou. my peace I Eu não give dou to como you. o mundo dá. Not
like the world. Sabe o que o gives. mundo acha que é paz? You know what the world thinks peace is? É a ausência de guerra, The absence of war. a ausência de problema, The absence of problems. sombra e água fresca. It's shade and fresh water. Mas Jesus falou, no mundo você vai ter aflições. But Jesus said you will have afflictions in this world. Você vai ter problema no mundo. You will go through problems. Mas tenha But alegria, bom ânimo, be of good cheer. paz, shalom. Shalom. Porque eu venci o mundo, Because I aleluia. overcame the world. Você está vendo? Jesus avisou, você vai ter problema. You see, he told you, you're Mas gonna fique go em through paz, porque eu problems. venci o mundo. But be at peace. I overcame the Segunda coisa, world. Second thing, essa paz this peace que foi nos entregue, that was given to ela us, pode ser multiplicada. it can be multiplied. Pastor, como assim? How can that Eu be? posso experimentar mais shalom na minha vida? So I can experience more shalom in my Segunda life. Pedro, versículo 1. 2 Peter verse 1. Capítulo 1, versículo 2. Chapter 1 verse 2. Segunda Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and our Jesus. Olha our só, Lord. graça e paz vos sejam multiplicadas Grace and peace be no multiplied pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. in the knowledge of God and of our A Jesus. nova tradução na linguagem de hoje, ou tem uma tradução, There is a version. que fala o seguinte, That says- que vocês tenham cada vez mais graça May you have more and more grace e paz and peace à medida que vocês crescem no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. as you grow in the knowledge of Jesus our Lord. Como o estudioso Kenneth West falou, A studian Kenneth West said, ele é um teólogo, a theologian, ele falou que quanto mais nós temos conhecimento de Deus, mais você cresce em paz. he said, the more you have knowledge of God, the more you grow in E peace. o caminho para o conhecimento de Deus é Jesus Cristo. And the way to the knowledge of God is Jesus A palavra Christ. de Deus diz que que nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. The word of God says we see the glory of God in the face of Christ. Aleluia! Quanto mais você contempla o Senhor, The more you see the Lord, mais você é cheio da paz. the more you're filled Mais with a paz peace. é multiplicada na sua vida. And the peace is multiplied. Nós experimentamos shalom à medida que nós conhecemos mais a Cristo. We experience shalom the more and more that Por we isso know nós Christ. precisamos mais da palavra de Deus. Why we need the word of God Por isso more. nós precisamos mais adorá-lo. That's why we need to Por isso worship nós him more. precisamos mais buscar a Deus. And we need to seek God more. Porque quanto mais eu o conheço e mais contemplo a Cristo, mais eu sou cheio da paz dele. The more I know him and see him, the more I am filled with his peace. Sabe por quê? You know why? Isaías 9:6. Isaiah 9:6. Isaías 9:6, Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. It was written 700 years before Christ. Mas Isaías profetizou But Cristo. Isaiah prophesied Christ. Isaías 9:6. Esse é um versículo que é muito usado na época do Natal. It's a very used verse during Christmas season. Olha só. Porque um menino nos nasceu, For unto us a child is born. um filho se nos deu, To us a son is given. e o governo está sobre os seus ombros. The government will be upon his E shoulder. o seu nome será His name will be called Maravilhoso Conselheiro, Wonderful Counselor, Deus Forte, Mighty God, Pai da eternidade, Everlasting Father, Príncipe Prince da Paz. of Peace. Príncipe da Paz. Prince of Peace. Príncipe do Shalom. Prince of Shalom. Sabe por que Jesus falou que pode te dar Shalom? You know why Jesus said he can give you Shalom? Porque Ele mesmo é Shalom. Because he is Shalom E Ele se himself. entregou por você e por He mim. gave himself to you. Ele and deu to sua própria vida por me. He nós. gave his life Ele for se entregou us. na cruz por He nós. surrendered at the cross for us. Então, quando ele estava falando, ele não estava prometendo algo que ele teria que comprar. So he wasn't promising something that he had to buy. Ele estava falando, ao morrer na cruz por He você, was saying, as I died in the cross for you, eu vou ressuscitar. I rose again, Eu vou voltar para o Pai. go back to the Father, Mas fica tranquilo. but be at peace. O Espírito Santo, The Holy o Spirit, conselheiro, the counsel que vai morar dentro de você para sempre, that will live inside de uma of you vez por forever, todas. once E Ele and for nunca all, vai te deixar, He will never jamais vai te abandonar. ever forsake you. Ele é a paz. He is Eu te peace. dou a I'll paz. give
give you peace. Porque eu te dou de mim mesmo. As I give Eu dou a minha you própria of vida myself. para você. Diga My glória a Deus. own life, I give it to you. Diga glória a Deus, você não está sozinho. You are not alone. O Espírito Santo habita dentro de você se você é nascido de novo. The Holy Spirit is in you if you're born Então again. você tem dentro de você So you have inside o you maravilhoso conselheiro. the wonderful Você tem dentro de você o Deus forte. You have the Você mighty tem God. dentro de você o Pai da eternidade. You have the everlasting Você tem Father. dentro de você o príncipe do Shalom. You have O inside príncipe of you da the paz. Prince of Peace. Ele é o seu sustento. He is Ele your é a sua sustainment. vida. He is your life. Então, quanto mais você o conhece, The more you know Him, mais graça e paz é multiplicada na sua more vida. grace and peace are Aleluia. multiplied in your life. Nós lemos agora mesmo Filipenses 4, 6 e 7. We've read Philippians 4, 6 Coloca and de 7. novo para mim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Do not be anxious at anything. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as súplicas. Não, 4, 6? Isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made Quando a ansiedade to God. bater, When anxiety knocks, você já sabe a resposta. you know the answer. Você vai falar, eu vou orar. You say, I'll pray. Mas não vou orar com ansiedade. But I will not pray with anxiety. Eu vou orar pedindo. I will pray Eu vou fazer asking. petição e súplica. I will make requests. Oração e súplica. It's prayer and Mas é supplication. agradecendo a Ele, But thanking porque Ele me Him, ouve, because He Ele hears me. cuida de mim, He takes care of me. Ele não poupou o seu único He filho, did not spare His own son. Ele não vai me negar coisa alguma. He won't deny me anything. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Let me give you an example. Não, vai no próximo versículo, só para me encerrar minha linha de raciocínio. As we read the next verse. E a paz de Deus, e o shalom de Deus, And the peace, the shalom que of God, excede todo entendimento, which surpasses all understanding, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, will aleluia. guard your hearts and minds through Sua Christ mente e o Jesus. seu coração serão guardados. Your mind and your heart will Por be quê? kept. Porque o shalom vai te encher. Because shalom Porque will ao fill invés de you. andar ansioso, você orou. Instead of walking in Agradecendo ao anxiety, Senhor porque you Ele te prayed. ouve. Thanking Agradecendo the ao Lord because He Senhor hears you. porque você não está jogando palavra ao léu. Thanking Him because you're not just throwing words Esse up in the Deus air. poderoso te ouve. The God Almighty hears Porque Ele é o seu Abba. because He is your Abba. 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 Sabe, eu quero te desafiar a sempre começar orando. I encourage you to always begin your prayers Fala Abba. saying, Abba, Ou fala papaizinho para ele. Daddy. Fala papai. Father. Pastor, eu tenho um costume de orar falando Deus poderoso, Deus glorioso. Oh, Não está pastor, nada de but I errado, não. Begin by praying, Não God tem nada de errado Almighty. com isso, não. Mas eu Nothing quero te wrong. lembrar algo. Let me remind you. Jesus ensinou a orar Jesus falando. taught us Vocês vão orar assim. Abba. how to Abba pray que está no céu, o by Senhor é saying, santo. Abba, you're holy. Ore. Ore. So pray. Sabe, fala para Deus. Tell God. Você está passando uma crise, você está sendo confrontado, você está numa dificuldade, fala com Deus, During a peça a crisis, Deus. being confronted during a difficult time, ask God. E a paz te guarda. And the peace A paz of vai te God fortalecer. guard your heart, it strengthen you. Terceiro Third e último ponto. and last one. Por que nós não estamos experimentando mais da paz de Deus? So why aren't we experiencing more of the peace of God? Por que nós não experimentamos mais da paz de Deus? Why don't we experience more of His peace? Uma vez que nós temos paz com Deus, Once we have peace por with God, meio do precioso sangue de Jesus Cristo, through the precious blood of Jesus, nós temos paz no nosso coração. we have peace in our hearts. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you, 2 Coríntios 5, 21, 2 Corinthians 5:21 fala isso que eu acabei de falar. says this that I just told you. Aquele que não poupou o seu único filho, The one who did not spare mas por His own nós son, o entregou. but gave Himself to us. Porventura, Won't He nos dará com ele e de graça todas as coisas. now give with Him to us all things? Quero te ajudar a ter uma perspectiva aqui. Let me help you to have this perspective. Ok, então, o João Paulo está aqui com Lucas. So JP is here with Lucas. Vamos supor que o Nicolas tem uma doença
muito séria e mortal. Esse é um exemplo. So let's say Nicholas has this deadly disease. E aí os pesquisadores do mundo inteiro fizeram pesquisas para saber, para buscar a cura do Nicholas. And all these researchers, they are seeking for the healing. The E eles source of healing. descobriram, vem cá, Nicholas, So they found out que o Nicholas precisa that Nicholas needs de um transplante específico. a Esse é um very exemplo. specific transplant. E só há uma pessoa na face da Terra There is only one person on the face of the que earth tem o gene perfeito para eles receber esse transplante. that has this gene, the perfect gene, in order for him to receive the transplant. Ele, Lucas Oliveira. Lucas. O Lucas é o único na face da Lucas is Terra the only one que tem o que o Nicholas precisa. that has what Nicholas needs. Então é o seguinte, o segredo para o Nicholas viver So the secret for Nicholas to live está dentro do Lucas. is inside Lucas. Só que tem um probleminha. But there's one problem. A única maneira desse transplante acontecer The only way for this transplant to occur é que o Lucas tem que morrer. is that Lucas has to die. Um dos dois vive. One only will live. Ele tem que morrer para esse ter vida. So he has to die in order for this one to have life. E aí então, And then a La Rúbia, a mãe La do Nicholas, Rubia, Nicholas' mom, vai procurar o João Paulo. comes to talk to João João Paulo, João Paulo, você sabe o que eu vou te pedir? you know what I'm about to ask you. Sabe, naturalmente falando, Naturally speaking, eu já sei a resposta. I know the answer. Seria a resposta que eu daria. The answer that I would João give. Paulo, João se Paulo, você não entregar o Lucas, if you don't give o Nicholas Lucas, vai morrer. Nicholas will die. Morreu. Well, he died. Sorry, o Nicholas já foi. He's gone. Essa seria minha resposta também. That would be my answer as well. Mas vamos supor But let's say, que o João Paulo falasse: JP would say, La Rúbia, La Rubia, eu entrego o meu filho para morrer pelo seu. I give my son to die for yours. E o Lucas vai, And Lucas morre, dies, e esse transplante and acontece the transplant happens, na vida do Nicholas, e o Nicholas é salvo. and then Nicholas is now saved. Nós sabemos. Saved. Eu acho que você sabe para onde eu estou indo aqui. You know where I'm going with this. Deus God não poupou o seu did único not filho, spare his only son, mas por nós o entregou. gave himself to us. A boa notícia é que Jesus ressuscitou, The good news is that Jesus rose porque a again. morte não poderia retê-lo. Because dad could never Porque ele não keep tinha him pecado there algum. because he had no sin. Agora preste atenção, obrigado, senta. So thank you. Aconteceu, esse aqui foi salvo. So he was saved. Ele está vivendo agora a vida. now he's living Ele his foi life. salvo pela morte do Saved. filho do João Paulo. Because of JP's son's E o death. João Paulo é o homem mais rico da história. And João Paulo is so wealthy, the wealthiest Trilhões e man. trilhões de dólares. Trillions of dollars. Muito dinheiro ele tem. A lot of money. E o Nicholas And Nicholas estava um dia lá na casa dele is at his house e ele one fez day. as contas. And now he's Ele fez as contas. E eu tenho que pagar o making aluguel. count of his money. He has to pay rent. Mas agora está faltando $700. But he's missing $500. $700. $500. E ele fala, o que He eu vou says, fazer? what am I gonna do? Ai, onde é que eu vou buscar a solução? Where am I gonna seek for Eu não answers? sei o que eu faço mais. I don't know what to do anymore. E tem a prestação do meu carro. And then I have to pay for E my tem a car energia. and the electricity. Ai, eu queria tanto ter uma casa também. Oh, and I also wanted to have my own house. E ele vive angustiado. So he is in Ele anda anguish. de um lado para o outro. He's walking one E ele side to the perde a next. noite de sono He pensando como é can't que eu vou sleep pagar, se eu não during the pagar o night. aluguel, o que vai ser da minha How vida? can I pay my rent? Eu não sei o que What eu am I faço gonna mais. Você do está about my desesperado, life? você está tão I calmo don't know assim. what to do. Isso, He's você desperate. tá... Alguém aqui tem alguma sugestão para o Nicholas? Anybody here with a tip for Nicholas? Vai onde? Where should he go? Vai no João Paulo. Ah, João Paulo.
Não, mas eu não sei se o João Paulo vai me But dar I esses don't know if he's $500. gonna give me $500. Eu não quero incomodar o João Paulo I com don't want isso. to bother him with this. Sabe, ele é trilionário, mas isso é tão pequeno para ele. He's a trillionaire. This is nothing for him. Ah, não, um carro melhor, pagar meu carro, ter uma casa. Pay for my car payment to Não, have a não vou house. incomodar. But I don't want to bother. Faz sentido isso? Does it make any sense? Por quê? Why? Por quê? Why? Se o João Paulo deu o filho dele, o único If filho João que ele Paulo tinha, gave his only son, você acha que ele vai negar alguma coisa? you think he will now deny other things? Você está entendendo que o problema não está no João Paulo? You understand the problem O is coração not do with João him Paulo é abençoar. because his heart O is to coração do bless. João Paulo é dar. His heart O coração is to do give. João Paulo é estar junto. His heart is to be Porque o que ele together tinha de mais precioso ele entregou. because he gave what he had of most precious. João 3,16. John 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira For God so loved que ele the deu o world seu único filho that he gave his only para que son. todo aquele que nele crer não morra, For whoever who mas believes in tenha a vida eterna. shall not perish but have everlasting life. O Nicolas, o problema está no Nicolas. The problem is in him. Porque o Nicolas acha que o João Paulo Because não negou Nicholas o próprio filho. Think that João Paulo did not deny his only son. Ele entregou o próprio filho para salvá-lo. Yes, he gave his only son to save Mas o him. João Paulo não está preocupado dele ter uma vida boa. But João Paulo is not now concerned that he's going to have a Ele good não quer life. incomodar o João Paulo com And he aluguel. does not want to bother Ele não him quer with pedir rent. o João Paulo para dar uma casa para ele, He porque doesn't o wanna João Paulo é muito ask. ocupado. He's so Ele não busy. quer pedir o João Paulo para isso. He doesn't want to ask him. Eu quero te falar Let me tell como you vivem os da fé. the way that the ones of faith live. Eu sei que nós estamos acostumados com meritocracia. I know we are used to meritocracy. Não tem nenhum preguiçoso aqui dentro. Nobody here is lazy. Mas deixa eu te falar algo. But let me tell you, Não é o tanto que você trabalha. it's not because of how much you work. Não é. It's not. A Bíblia diz que Deus é aquele que justifica o ímpio. The Bible says that God is the one who justifies the Eu quero te unsaved. desafiar. Continue trabalhando. I encourage you, keep on working, Mas pede ao Pai. but ask the Father. E pede ao Pai sempre falando isso. And ask the Father by always saying O this. Senhor não negou seu filho para You did mim. not deny your own son. Eu queria uma casa melhor. You know, I wanted a better house. O Senhor não negou seu filho para You mim. did not deny your only son. Eu quero pedir pela cura. I want to ask for healing. O Senhor não negou seu You filho. did not deny Ele your only morreu son. por mim. He died for me. Eu te peço. I ask you, Vem fazer na minha vida. Faz milagre na minha vida. and do miracles in my life. Obrigado, Nicolas. Você está entendendo? You understand? Por que nós não estamos experimentando mais de paz? Why don't we experience more of this peace? Porque nós temos que voltar naquilo que Jesus falou. Because we have to go back on what Jesus Pode said. vir, Cristiano. Em João 14, 27. John 14, verse 27. Enquanto vocês abrem, eu vou ler numa outra versão. While you open, I'm going to give you another version. Eu lhes deixo um presente, I give you a gift, a minha plena paz. my whole E peace. essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. And the peace that I give, the world cannot give. Por isso, não tenha medo. That's why do not be afraid. Então, não deixa medo no seu coração. Não tenha medo. Don't allow fear in your Isso heart. aqui é um imperativo. This is imperative. Sabe o que se requer de você para você experimentar a paz de Deus? You know what is required of you so you can Não tenha experience peace? medo. Do not A be nossa afraid. parte é crer e andar por fé. Our part is to É believe pedir. and walk in faith Peça, and ask, peça, ask, peça. ask, Peça, ask, peça. ask. Não tenta merecer. Don't try to deserve. Peça porque Cristo merece. Ask because Christ deserves. Você acha que eu mereço alguma coisa de You Deus? think I deserve anything Mereço from God? nada. I deserve nothing. Mereço nada. I deserve nothing. Sabe, eu tenho cuidado muito nesses dias do meu coração para mim não merecer. You know, Porque I às am vezes a being justiça very própria entra mesmo, tenta entrar mesmo. careful with my heart so I don't think I deserve. Because you know, self-righteous Eu sometimes fico me lembrando o tempo todo. É por Ele, And não I é por have to mim. remember myself it's because of Him, not because of Jesus, me. eu trabalho, Jesus, I work, eu planejo, I plan. mas é por Ele, não é But por it's mim. because of Him, not because of me. Nós planejamos
a essa reforma dessa casa. We planned this renovation of our house. Mas você sabe, quando você refaz algo para você mesmo, você sempre vai estourar o seu But you orçamento. know, when you do something for yourself, you're always gonna blow the... Nossa, você viu o jeito que ela falou blow, né? Porque dá para você ter uma noção do peso, do tanto que foi estourado o orçamento. You see how she did it, right? It's because Nosso orçamento we foi blew exatamente it. boom, explodido. That's what we did. E eu fiz uma oração poderosa. And I prayed this powerful prayer. Falei, Jesus, não sei o que o senhor vai fazer, mas o senhor tem que fazer. Say, Jesus, I don't know what you're gonna do now, but you're gonna have to do something. Eu não mereço, não. Eu errei I minha don't conta. deserve, you know, I made a mistake. Nós gastamos mais. We went above and beyond. E entre vários testemunhos que nós temos para contar, And among various testimonies that we have to give, 2 semanas atrás eu recebi uma ligação. 2 weeks ago I received a phone call. Eu normalmente dependendo do horário, eu recebo ligação o tempo inteiro de telemarketer. So depending on the time, I receive a lot of phone calls from E aí veio telemarketers. escrito lá um nome estranho, eu falei, é telemarketer. And this É gente strange fazendo propaganda. name, you know. Mas eu atendi. But I answered. Ela, Mr. Pinto. Mr. Pinto, Falei, oi. Ela, que bom que você me atendeu. so nice of you to answer. Fiquei pensando, vamos ver se é bom mesmo. I'm like, let's see if it's nice. Ela falou, eu sou a fulana de tal, advogada da Thomas & Brown. So I'm the lawyer for Thomas & Brown. E nós fizemos um fechamento para o Senhor em 2018. And in 2018, we closed on something regards to your name. E tinha algo, uma conta que era para ser paga, mas eles nunca depositaram o cheque. And there was this amount that was supposed to be paid, and they never made the deposit 5 anos depois. of your check. 5 years later. Ela falou, e eu tenho aqui para o senhor $1.500. Said, I have for you here O senhor $1,500. gostaria que eu enviasse esse dinheiro para o senhor? Would you like me to send you the check? Falei, minha filha, I'm like, eu fiquei daughter, tão feliz em atender sua ligação. I am so happy I answered your phone call. Falei, por favor, me envie. Like, please send it my way. Ela falou, hoje é sexta-feira, eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo no correio. She's like, today's Friday. I don't know if I'm gonna be able to go to the post office Falei para ela, today. segunda de manhã tá I'm tranquilo. like, Monday morning Ou is fine with terça, me. fica à Tuesday, vontade. Just, Só pode ser Deus. it can only be God. Você pode olhar e achar que é coincidência, que isso iria acontecer de qualquer maneira. You may think that, oh, it's such a coincidence, it would happen anyway. Eu prefiro acreditar I rather believe que é o meu pai respondendo a minha my oração. Father is answering prayer. Então eu gostaria de te desafiar nessa hora. I want to encourage you right now. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, If you haven't surrendered your life to Christ a Bíblia Jesus, fala em Romanos 10:9 the Bible says in Romans que 10, tudo verse que 9, você precisa fazer everything you need to do é crer no seu is coração believe in your heart. que Cristo morreu Christ e died, ressuscitou rose again, e recebê-lo e confessá-lo como o Senhor da sua vida. and you need to confess Him as the Lord of your Em outras life. palavras, é você crer que Ele é vivo, In other words, is to say that He's alive. Ele é o único caminho que te leva ao Pai, He's the only way that takes you porque back to foi the Ele que falou Father. isso. Because He said that. Ele falou, eu sou o caminho, eu He said, sou a "I am the verdade, eu way, sou I a am the vida. truth, I am the Ninguém life." vem ao Pai a não ser por mim. No one goes to the Father except Ele through que falou me. isso. He said that. Mas quando você faz isso com o coração sincero, But when you say this with você an fala, eu honest creio que o Senhor é o heart, único caminho que pode me levar and you até say, Deus. I believe you're the only way Eu to te the Father, recebo como Senhor da minha and I vida. receive you as the Lord Faz of o my que o Senhor life. quiser com a minha vida. Do Eu whatever te you entrego a will minha vida. with Seja lá my a palavra life. que você usar. I give you my life Imediatamente, immediately. você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. You're heir with God, co-heir E with o Christ. shalom de Deus está disponível And para the você. shalom of God is available to A you. paz que excede todo The entendimento. peace that surpasses A all paz que é understanding. prosperidade. The peace A that's paz prosperity que é saúde. in health. A paz que é provisão. and provision. Há uma definição judia sobre shalom que é nada faltando, There's a Jewish definition that says nothing lacking, nada quebrado, nothing broken, nada fora do lugar. nothing out of place. Isso é paz. That's peace. Isso é paz. That's peace. Eu gostaria de orar com você I e por want to você pray nessa hora. with you and for you. Senhor, nós oramos nessa hora ao Deus do universo, Lord, we pray right now to the God of the ao universe, o Criador de todas as the coisas, creator of all things, o Deus Todo-Poderoso. the Almighty God.
mas que através de Jesus Cristo but that through Jesus nos deu o Christ poder gave us the de power sermos feitos filhos de Deus. to become children of God. E por causa do sangue de Cristo, And because of the blood nos of deu Christ, livre acesso à sua gave us presença. free access to His Por isso nós presence. podemos entrar no Santo dos That's Santos, why como a we sua can palavra come diz, to the Holy of e te Holies chamar de Abba. and call you Abba. Então, Abba, So Abba, nessa hora, right now, nós oramos. we pray. Enche-nos a cada dia mais do seu shalom. Fill us more and more each day of your Revela-nos shalom. o seu shalom. Reveal to Nós us queremos your crescer shalom. na paz e na We graça want do to grow Senhor. in peace and grace Ao from you, Lord. crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. As we continue to grow in the knowledge Senhor, eu of oro Jesus. essa semana por mim e pelos meus irmãos. I pray for myself Que and for my seja uma brethren. semana de grande crescimento de paz e May this graça. week be a week of growth in Que a grace graça and e a peace. paz do Senhor sejam multiplicadas em nossa vida. May your grace and peace be multiplied in our lives. Porque nós somos os seus filhos. Because we are your children. E aquele que não poupou o seu único The filho, one who did not spare his only mas o son, entregou por but nós, gave himself to com us. certeza ele não nos Surely negará coisa alguma. He won't deny us anything. Ele é o Deus da He's the paz. God of peace. E o Senhor mesmo falou: eu te You dou a minha paz. Said it yourself. I Fala give pra ele nessa my hora, peace. Abba, Tell him right now, Abba, Eu recebo I receive a sua paz your peace através de Cristo through Jesus. Christ Jesus. A sua paz, Your peace, o seu shalom your shalom é a minha is herança. my inheritance. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Glória a Deus. Glory Glória a to Deus. God.